Ah, tá me ouvindo? Não tava te ouvindo, não. O que aconteceu? Não, é bugado, é do jogo mesmo. Aí tu Ué, fica vendo história em vez de jogar, né? Olha aí, ó. Não conhece os bugs. aí, tá vendo, cara? Ah, Aí, já entra, aí passa vergonha na gameplay. já entra com Aí você falou uma coisa que eu concordo. já entra brigando já. Tava silenciado, eu tava te xingando aqui, agora eu perdi a emoção. Te xinguei Ah, pra caramba aqui, velho. mas aí que Na hora tá, a tava melhor mutado. coisa que tem é xingar Daniel enquanto o mandou outro não ouve. Porque daí não pode se defender. Demais, velho. Aí, Boa agora eu não noite consigo mais para replicar, todos. não, hein? Menos para Agora alguns passou a raiva. universo 10. Pera aí, alguém acabou de mandar 5,99 e falou boa noite a todos, menos para o universo DS. Muito obrigado pelo donate. Caramba, tu tá no level 173? Universo DS, tá vendo aí, ó? Deve ter sido fazendo missão, né? Salve o mundo. Tá aí. Salve o mundo, farma pra caramba também. Ah, tu fez pelo aquele negócio lá das ondas? Sobrevivência. Sim. Tá, ô DS, eu queria já começar com um argumento muito bom, que eu não repliquei em comentários nem nada, porque senão ia se estender muito. Mas aqui em live é melhor de conversar. Tu tinha falado sobre as temporadas e tudo mais, sobre a temporada 7 que entregou bastante, né? Como exemplo. E se eu te contar que isso não é um bom exemplo, porque esse aí é a exceção. Porque o padrão do Fortnite é não se importar com a história. Vamos lá, segue seu ponto. Ah, mas aí eu já acabei, DS. Ah, Não, pera, eu vou explicar. É que assim, ó, tu tinha dito que a temporada 7 foi tudo ligado, né? Com veículo, arma que vinha pro jogo, até o evento, né? na Tudo. temporada, tudo que aconteceu na temporada 7 tinha uma justificativa na história. Tá, tudo lá, Sem exceção beleza. nenhuma, cara. Beleza. Só que daí falar que essa é fraca, eu não sei se o correto seria falar que é essa aqui que tá sendo fraca. Eu acho que o correto é falar que a temporada 7 do capítulo 2 que foi forte. Porque de padrão, se Não, a mas gente... a temporada atual tá boa. Não, ué. Eu não acho que ela tá ruim. Tipo assim, ela tá bem menos escassa, velho, do que as últimas temporadas que a gente teve. É. A temporada passada, cara, a gente só teve as 3 linhas de tarefa, 3 ou 4 linhas de tarefa, e foi só. Essa aqui ainda a gente tem os áudios do Optimus Prime, tem os áudios da Sloane, Tá. além das missões, né? Então ela tá melhor do que a anterior, tá melhor do que as temporadas do capítulo 3. Tá, era o que a gente já tinha falado, né? Mas o que a gente tava conversando antes é que, assim, pra mim, o padrão do forte é não se importar. Porque, por exemplo, tu citou uma temporada que foi muito boa. Só que pra mim, essa foi atípica. E não as outras que foram fracas, sabe? Não sei se tu entendeu. Não, não consegui entender. É. O que acontece, velho? O problema é que a gente tinha outras coisas além da temporada 7 em outras temporadas. A gente tinha. Isso que é Zero Build? É, né? Botei pra ti. Ah, que bom. Por exemplo, a temporada 6. A temporada 6 eu lembro que a gente teve as tarefas lá do pináculo e tal. Aí tinha, tipo assim, easter egg em skin do passe de batalha, tela de carregamento, NPC que revelava coisa da história, entendeu? Temporada A temporada 3. 7, por exemplo, teve. Hã? Tu falou temporada 3? Desculpa. Temporada 6. A 6 de qual? Do Da capítulo 2. capítulo 2, né? Tá. Sim. Essa temporada eu não curto muito ela, não. Acho que muita gente também não curte, não. Eu vou cair Mas só naquela que canal. ela teve, por exemplo, os NPCs. Tinha vários NPCs do Jones e cada um deles falava de uma missão da Ordem Imaginária, tá ligado? Então, Sim. assim, teve vários detalhes em off, assim, mais em segundo plano, assim, que contavam a história. E com o tempo a Epic foi abandonando isso. Então, mas pra A ponto mim... de nada mais importar. Mas pra mim, historicamente, foi mais a Epic sempre sei lá, parece que foram algumas temporadas que eles se importaram, mas no geral eles nunca ligaram. É que, Cara, tipo, eu por não exemplo, consigo enxergar tanto assim, velho. eu vejo assim porque, sei lá, a gente pega o capítulo 1. O capítulo 1 não usava nada de áudio, só lá na temporada X que foi começar a usar. Mas se tu for utilizar como exemplo o capítulo 1 inteiro, ele cagava muito pra história. Foi, tipo, tanto é que do nada eles colocaram um cubo, que não fazia o menor sentido. E o legal era que ele era misterioso. Daí depois foram dar sentido pro cubo e a galera fala, não, mas antigamente eles pensaram nisso pro... Vamos ser sinceros, isso eu eles não concordo também, pensaram. não. Eles não pensaram. Não, pensaram não. Não, pensaram não. O que acontece, velho? No capítulo 1, era muito no... Porque sim, né? Então, Tipo assim, sim. coloca o Rei do Gelo lá pra congelar o mapa porque sim. Tipo, não precisava de ter uma explicação, uma história. Porque era legal ter o mapa congelado, então põe ele pra congelar tudo. Então, E era isso, e ficava nisso. O que passou disso, mano, que hoje tem explicação, é retcon. retcon é quando eles tentam mudar algo que já era? Quando eles acrescentam algo lá no passado, Tá, né? entendi, A história entendi. é nova, mas ela é lá na origem. Aham. E inclusive, velho, eu duvido, olha lá, ó. Eu duvido muito que
que o Fortnite, que quando você escrever a história do Fortnite lá no capítulo 1, eles tinham ideia de que ia ter uma ordem imaginária, entendeu? Sim. A Então, ordem imaginária pra mim é retcon. aí que tá, não entendi então que ponto tu discordou, porque até aí a gente tava pensando igual. Cara, eu discordo quando... Porque, tipo assim, a história, ela caiu. Tipo assim, talvez eu não saiba explicar bem, mas na prática eu sinto, porque tem temporada que é mais difícil de eu criar conteúdo, entendeu? Tá. Não tem tantos acontecimentos Tá, assim tá, pra eu entendi. criar conteúdo com frequência. Tá. E antigamente era mais fácil eu criar conteúdo de história. Ah, saquei. A tua visão como criador de conteúdo daí. Sim, tipo assim, lá no capítulo 3, cara, no capítulo 3 deu uma escambada. No capítulo 3 começou a ficar raro coisa assim pra eu falar de história, entendeu? Aham. Aí o que Tá. acontece, velho? Eu lembro que lá no capítulo 2, às vezes tinha temporada que era fácil falar. Tipo assim, eu pegava o Fortnite assim, abria, ia dar uma vasculhada, rapidinho achava alguma coisa, que fosse um easter egg, que fosse alguma tela de carregamento e eu fazia vídeo a temporada inteira. Do capítulo 3 pra cá, velho, O que é começou uma a ficar de- uma pena da pra quem temporada assiste, 8 pra casa. Hã? Oi? Não, nada. É, tem cura aqui, ó. É, eu concordo, mas ao mesmo tempo, é porque que tu começou no final do capítulo 2. Eu comecei a fazer conteúdo mesmo, eu comecei na temporada 3 do capítulo 2, né? Ah, Quando eu comecei a fazer conteúdo. E na temporada 3 tu tinha assunto, mano. Pois é, na temporada 3 eu não fazia muito assunto de história, né? Eu cheguei a fazer vídeo mais de humor, assim, Fortnite e tal. Eu comecei a trabalhar com história na temporada da Marvel. Que eu já fazia conteúdo, fazia missão, vídeo de objetivo, mas eu não fazia história. Eu comecei a fazer história mesmo na temporada da Marvel. Entendi. Pô, e a temporada 5? Tu achou bastante história? Na temporada 5, sim, velho. Com o quê? Apesar de ser uma temporada chata de jogar também, né? Não. Agora tu pegou... Pera aí, só deixa eu agradecer os subs, que eu não quero ignorar ninguém. Muito obrigado ao bot flamenguista que presenteou o FK Nudo. E obrigado também ao Midas Falido. Eu vou ler a mensagem deles aqui. Não, ninguém falou nada. Assim que é bom. Eu gosto quando eles me dão dinheiro e não falam absolutamente nada. Tá, mas peraí. Você acabou de criticar a temporada 5 do capítulo 2. Pô, cara, acabei. É crime, não pode? Não pode. É anti as regras. Bah, essa aí é a que eu mais gosto do capítulo 2. A que eu mais gosto do capítulo 2 é a 7, né? Já ficou claro. Nossa, eu não gosto dessa season. Eu entendo pela tua parte como criação de conteúdo, mas sei lá, é que trampando com Forte há tanto tempo, eu não sei, eu não... É porque eu também não pegava tanto a história. Quer dizer, eu peguei a história, pra ser bem sincero. Uma vez eu explicava, eu ia atrás pra ver o que acontecia, contava em atualização. Porque, sinceramente, o que me interessa mais no Fortnite era quando eles não explicavam tanto. Como assim? Essa porque abordagem mudou, cara. um mistério era mais legal do que meter a organização e tudo mais. Pra mim era muito mais legal entrar um cubo no mapa e a gente não entender nada. Eu vou te jogar um shieldão aí. Eu acho que chega, peraí. Eu não sei se tu pegou, mas tinha várias minis histórias que aconteciam na temporada. E isso era muito mais legal até que a história principal, às vezes. Por exemplo, na Pois é. temporada 6, eu acho que foi. Do nada começou lá no Bosque Gorduroso, chegou o Pit Pizza e ele foi lá e colocou inseto no restaurante do hamburgão, que daí fechou o restaurante. Tipo, essa parada foi muito legal. E acontecendo por semana, ele tinha uma caixa de inseticida, né? Daí na outra semana se movia a passo de tartaruga, assim. Era fulento. E era muito da hora. Pois é, cara, mas então, essas coisas todas foram abandonadas, porque na temporada 7 a gente tinha história secundária também. O quê? Na temporada Mas 7, legal? toda semana tinha uma linha... Hã? Mas era legal? Era, por exemplo, tinha a história principal, que era a Sloane lá tentando derrubar a nave-mãe, tentando se infiltrar, descobrir. E tinha a história paralela que, por exemplo, tinha o fazendeiro do aço, que ele desapareceu, ele foi abduzido. Aí no evento, no final, você vê ele descendo pendurado numa galinha. Bagre. Então tinha esse easter egg e tava acontecendo. Aí tinha a Moneta e o Midas que estavam planejando uma fuga e a Jules também, entendeu? A gente teve essas missões. Eles estavam planejando fugir da ilha, cara. Então, tipo assim, isso aí já deu um sinal de que o capítulo tava quase acabando. Tá. Então, essas histórias, apesar de ser paralelas, elas orbitavam a história principal. Elas acabavam sincronizando, né? Fechando. Sim, aí tinha os gnomos também. Os gnomos tinha um monte de bot deles, assim. Eles evacuaram da ilha mesmo antes do capítulo acabar. Então, a dos gnomos eu acho da hora. Isso aí, inclusive, eu tinha feito um vídeo, acho que na temporada 4 ou na 5, falando sobre o mistério dos gnomos. Porque eles estavam se mexendo o capítulo inteiro, não foi só na 7. Sim, isso acontecia o capítulo inteiro, cara. Inclusive na temporada 7, eles estavam lá
Você lembra da Mari, que era radialista e tal? Que não deu em nada, né? Não deu em nada, sumiu, desapareceu, ninguém nunca mais falou dela. E lá na antena de rádio, tinha os gnomos lá gravando um CD, cara. Eles estavam lá naquela parte assim, gravando, aí tinha um cantando assim, e os outros operando a mesa de som, e as historinhas com o gnomo ficavam acontecendo. Sim, velho, só vem comigo, ó. Não tem nada disso no Fortnite mais, cara. Pode subir. Aqui, ó, vem comigo. Sobe em cima dessa pedra aqui, eu vou subir depois. Tá, então, essas paradas assim são da hora, mas pra mim o Forte, ele segue sendo um jogo que, assim, não dá pra focar na história pra mim. Meio que não tem como. Porque por mais que a história pode ter algumas coisas legais, é meio difícil tu contar a história sem contar no trabalho que eles têm, em ficar atualizando direto e mexendo cada coisinha e tal. Sei lá, não vejo o jogo tão história assim como a galera fala. Por mais que tenha. Cara, eu pra mim vai ser difícil enxergar de outro jeito, cara. Inclusive eu usei o exemplo da Marvel e da DC, né? O Fortnite ele tem uma história tão completa, velho, a ponto de rolar uma parceria com HQs da Marvel e da DC, cara. Não, eu concordo que até pode ser completo, mas entendeu? Tem personagens, tipo assim, marcantes e pô, foi desenvolvido. Não precisou chegar lá e explicar tanto, assim. Mas o problema os personagens. A gente já conhecia eles. Mas o problema é difícil de contar. Beirando, eu acho que eles vazaram, com certeza. Tá? Então, é difícil de contar no Fortnite. Por isso que, tipo, oi, o cara, tem um aqui. Sobre o que eu tava mencionando, sobre ser difícil, eu tinha visto que tinha falado que jogo que não foca em gameplay, né? Cara, pra mim qualquer jogo, o foco é a gameplay. E aí que eu discordo. Entre um jogo com a história ruim e a gameplay ruim, eu vou ficar com um jogo com a história ruim. Ah, tá, eu entendi, eu jogar um jogo, eu vou priorizar o jogo que tem a gameplay melhor. Tá, beleza. Mas é aí que eu discordo uma parada. Porque enquanto tu coloca isso, eu vou te citar um exemplo de Uncharted. Uncharted é um jogo bem básico, sem a história. Tipo, qualquer jogo é aquele jogo ali. Um Tomb Raider já é aquele jogo. Pra caramba, né? O The Last of Us, ele tem uma gameplay legal, tem umas paradas legal, mas no geral o que chama atenção é a história, porque sinceramente a gameplay é stealth. Eu vou assistir no YouTube a história melhor. Até, mas... Entendeu? Esses jogos assim, eu prefiro assistir a história do que jogar em si, entendeu? Sim, agora um jogo que eu vou gastar tempo, que eu vou me divertir. Por exemplo, eu gosto pra caramba Ó, tem um cara em cima da árvore, velho. Tá, já vi. Só que tem um porém ali sobre assistir no YouTube. Tipo, eu não tô dizendo que a gameplay é totalmente desnecessária, como eu falei, a do The Last of Us, ela é legal. Mas a história é o foco, mais do que a gameplay pra mim. Mas no fim, a gente acabou... Eu não sei, a gente chega quase junto na mesma conclusão. Porque pra mim essa temporada tá movimentada em história. Tipo, tá legal contando. Só que pra mim essa temporada tá. Só que pra mim o Forte tem o problema da forma que conta. Eu vi alguém citar no Twitter que falou que falta um log pra te acompanhar todos os áudios e dar play e ficar ouvindo do lobby mesmo. Sim, eu concordo. Tipo, deveria ter... nem que seja no lobby, assim, documentado, né, cara? Lá... Sim. É umas besteiras, se for pensar bem, né, cara? Que eles poderiam fazer. Pois é por isso que... Porque você se perde. É por isso que eu sempre digo que o Fortnite, pra mim, a história não é o principal, porque a Epic nem se esforça pra contar. Pra te ir atrás, tu tem que correr muito atrás. Não vai ser um vídeo resumido da temporada que tu vai entender tudo. Vai faltar muita nuance, muita coisa que pode estar desatualizado, daí tu assiste algo que acabou não fazendo mais sentido. E ficar procurando é um saco. E por isso que pra mim, o Forte caga pra história. Inclusive, eu já falei sobre isso no canal mesmo, que o Fortnite ele tem esse problema, cara, que ele, até pra atrair novos players, novos interessados pela história, é complicado, porque se o cara conhece a história hoje, ele fica perdido, cara. Ele custa pegar no tranco a ponto de interessar pela história, entendeu? Por onde começar? Você tá vendo o retorno da Sloane. Cara, quem é a Sloane? Aí você tem que estudar a história da temporada 5, da temporada 7 do capítulo 2, da temporada 8, da temporada 2 do capítulo 3. Olha a cacetada de história que tem dela pra você entender o que o retorno dela simboliza, né? E coisas que ficam desatualizadas, né? 2 anos de história, cara. Pois é. E pra mim, nossa, o que me perdeu, o que parece que eles jogaram assim, ó, no limbo, foi quando eles começaram a meter o The Rock. Isso aí ferrou um pouquinho também. Eu lembro que eu vi um vídeo teu defendendo o The Rock, com um argumento que até fazia sentido, que eu lembro que tu falou, tipo assim, pode ser aí onde tu marcou. Porque o The Rock, ele é um ator, teoricamente ele também atua em filmes. É verdade, então, eu falei isso mesmo. Tu falou isso, e eu até concordo um pouco com esse argumento, mas ao mesmo tempo eu discordo, porque assim, por ser virtual, eles não deveriam utilizar ator pra uma história de um jogo a longo prazo.
um personagem, tá ligado? Um cara assim. Sei lá, eu não... Assim, E ainda mais tem um cara outros tão exemplos, importante. Como assim? Quais O próprio mais? o GTA, por exemplo, ele segue. Tá. Ele segue esse padrão, né? Mas Os ele não personagens do GTA são atores. Sim, sim. Mas eles não são bem Não são igual. de peso igual o The Rock, né? Hã? Não são de peso e também não são exatamente iguais. Mas tem, por exemplo, lá o Far Cry 6, se não me engano. Que usa 5, 6. o Vaz, né? Alguma coisa assim. Sim, Isso. tô ligado. O problema é que... Então, assim, no caso do The Rock, inclusive, eu acho que essa é a parte que você concorda, né? Quando a gente tá olhando pro Fundação, não é o Dwayne Johnson, é o The Rock, né? É como se ele estivesse atuando. Sim. Agora, o problema que eu vejo é justamente por ser um ator caro, ele acaba ficando raro na história. Pra uma peça tão importante, né? Exatamente, velho. E é o mesmo caso da Paradigma. A gente quase não vê esses caras na história, por quê? Porque você tem que pagar o fucking The Rock pra dublar o personagem, entendeu? Então, assim, ele não vai aparecer. Você não vai ver o The Rock sendo explorado na história. E ele é o líder do set, cara. Nesse ponto, eu acho imbecil. Eu acho que não deveria ser assim. Eu acho que eles deveriam... Igual o Jones. O Jones aparece aí toda temporada, aí quase, praticamente. Sim. É que essa sequência de coisa é o que me faz ficar, tipo, desanimado com a história. Sinceramente, trampando com o jogo, eu não tenho vontade de ficar acompanhando ela mais 100%. Já me cansou ela há muito tempo. Ô, velho, eu concordo com você, eu tenho esse sentimento também, mas na temporada atual, nem tanto. Eu, tipo, na temporada passada, cara, tava chato. Tá na de bandeira, acompanhar a história. tá na bandeira. Aqui na ponte. Então, sei lá. É o que foi fazendo eu ficar meio... o jogo. Em questão de história. Em questão de gameplay, nossa, essa aqui tá fenomenal. Eu também tô gostando pra caramba. Não, essa temporada aqui eu acho que ela tá no equilíbrio perfeito, cara. Ela tá no equilíbrio muito da hora. Agora, por exemplo, a temporada passada, pra você ter ideia, velho, o Xaxoca falou que ele ia fazer um vídeo resumindo a temporada e ele acabou que nem fez, velho. Porque não... Eu fiz, tipo assim, um vídeo reclamando da história, aí eu peguei e dei uma resumida na história, entendeu? Porque, cara, você conta a história da temporada com questão de segundos, assim, com 1, 2 minutos. Duvido. Você resume tudo o que aconteceu Peraí, não vai pra lugar nenhum. Eu duvido tu resumir. Eu vou ligar um contador agora. Agora, desce. Calma, já vai se preparando as tuas palavras. Lá vem, velho. Me diz quando tu estiver pronto, eu vou iniciar um contador, tá? Em 2 minutos. Pra resumir o quê? Como que? Como A que o história homem da chegou à lua? temporada Tá, pode ser isso então. A história da temporada passada? Pode ser, aham. Tá, deixa eu só lembrar onde é que ela começa. Tá, calma, não começa falando. Não, vou começar falando não, só pensando mesmo. Tá. O problema é que ela começa do nada, velho. Não tem problema. Não tem ligação com nada, mas vamos lá. É o desafio, tá? 1, 2, 3 bom. e vai. Tá, depois da fenda, a mega cidade surgiu lá do nada, e aí tinham vários grupos, vários clãs, entre eles o Sindicato da Paz, aham. tentando fazer a paz entre os outros clãs, né? O clã Raposa, a Guarda Fluvial. E tinha os sabotadores que, por algum motivo desconhecido, queria o caos, né? Queria Sabotar. fazer os clãs entrarem em conflito. Os sabotadores. Depois a gente descobriu que eles eram os ocultos, né? Aham. Mas no final, o lagartão lá, que eu esqueci o nome, o Trovão, reuniu com todo mundo e ficou tudo bem. É só isso? Essa é a temporada, a história da temporada passada. Ela Então. não veio de lugar nenhum e ela não foi pra lugar nenhum, cara. Deu incríveis 43 isso. segundos. Talvez eu tô falando. E não dá pra Aí monetizar podia um vídeo de explorar 43 mais? segundos. Né? Eu podia falar, por exemplo, na Guarda Fluvial tem a skin, a personagem lá da Mizuki, que era irmã do cara lá do clã Raposa, né? O desgarrado e tal. Poderia falar essas coisas. Mas não importa, cara. Não importa pra história. Nada importa. Falaram Só importa sobre o que juramentado os clãs também. O juramentado sumiram, né? Cara, o juramentado é temporada 1, né? Então, mas eles sumiram, não tem mais nada a ver. Na temporada atual, tem umas referências aos juramentados, porque o Stefan tem frase com a Sloane, né? Se for com ele até a Sloane fala que sabe do passado dele, fala sobre uns negócios assim. Então tem um linkzinho dessa temporada com os juramentados. Mas é mais na base da teoria também, não é muito explícito, não. Sei lá, é que no fim, mesmo tu contando, mesmo tendo algumas coisas legais na season, eu ainda sigo com o mesmo pensamento de... A história não parece ser importante pro Fortnite, tipo, ela, pra mim... Ela serve pra trazer um pessoal, um nicho, mas não tanto, porque tu tem que ir muito atrás. Desde aqui no Brasil, quanto lá fora, né, também. E buscar youtuber que conta história e que, sinceramente, pra mim não é nem mais interessante. Se eles falassem assim, ó, galera, a gente vai parar com a história, não vamos fazer mais nada, acabou. A única coisa que eu ia me importar... ia ser que, pô, o teu canal contava a história da história. Pois é, mas eu acho que é a única coisa que eu ia me importar também.
Porque eu não jogaria menos ou mais por causa disso. Eu concordo com você. Sim. Mas é igual história em jogo de luta, cara. Não, calma. Mortal Kombat tem uma pô. puta história. É uma puta história, mas você tá lá pra lutar. Tem cara que pula as cutscenes tudo, cara. Não, Tem cara mas que não peraí. importa com história de jogo de luta e acha estranho o jogo de luta ter história. Não, tá, tem cara, beleza, mas Cara. eu te digo que no Mortal Kombat muita gente vai comprar pela Olha história. o cabulosão ali, velho. Pela gameplay também, Eu sou claro. um dos caras que gosta do Mortal pela história, mas meio que no Fortnite, velho, você é esse cara. Ô, pode ficar aqui, Zé. Ah, é? Tá. Muito bom tu usando o Zé. Por exemplo, eu sei, tem bastante gente que pula, mas muita gente compra o MK pra jogar a história. Também tem muita gente que compra o Injustice pra jogar a história. Ah, o Injustice tem história. O Injustice é legal que a história depois virou HQ, né? Mas aí ninguém baixa Fortnite pra ver a história. Esse é o meu ponto. Por isso que eu comecei a gostar do Fortnite por causa da história, cara. Ah, mas tu é maluco, DS. Mas eu tenho muito. É porque, tipo assim, tem coisa que é a questão da bolha também. A sua bolha, ela vai pensar mais igual você. Mas no meu canal, várias pessoas comentam, cara, eu jogo Fortnite até hoje só por causa da história. Não, tenho muitas comentários pessoas. assim. Não tem. Muitas pessoas falam que jogam Fortnite por causa da história. Sim, cara. Não, os Tem. caras são malucos. Não, eu sei que tem. Com certeza tem. Mas não é raro esse tipo de comentário, não. Se você começar a vasculhar lá no meu canal um vídeo que eu falei mais ou menos sobre o assunto, Ah, mas aí tem eles gente são que fala malucos. que não desistiu do jogo por causa da história. Nossa. Não, mas o cara se odeia. Um cara que joga Fortnite por causa da história. Porque assim, faz sentido. Ah, eu acompanho você por causa da história. Não, isso tem também. Isso tem também. O cara, comecei a gostar da história por causa do seu canal. Isso tem também. Tá, Mas tem esse cara faz sentido. Mas é o que faz sentido, porque. O que me atraiu no jogo foi a história, cara. Não, beleza. Eu entendo que a história fez sentido, pá, tu se divertiu e tal. Mas jogar o jogo só por causa da história, tipo, entrar todo dia por causa da história, no máximo entrar. véi. Não, no máximo entrar quando chega a missão, cara. Eu não consigo ir mais. Ai, peraí, já Pois tô é, chegando. mas o que acontece? A gente tinha missão frequente. A gente tinha missão com mais frequência. Então a gente entrava com mais frequência pra fazer essas missões. Quando não tem missão, é onde aparecem as reclamações que o pessoal fala que a história tá parada. Entendeu? Porque, tipo assim, dá um sentido pra você estar ali, além da repetição do Battle Royale, entendeu? Os caras falaram aqui que por tu gostar da história não tem mais salvação. Não, já era. É um caso perdido. Acabou. No meu caso é um caso perdido mesmo, velho. Não assista o meu canal, cara. Já fica a dica aí. Fala pro seu povo aí. Não vai lá. Não, eles não assistem nem o Você meu? vai Tu se acha que eles são burros? Você vai se frustrar. Vocês acham que eles são burros, mano? Eles não assistem nem o meu? Ó, sobre os comentários. Pera aí, eu vou ler um pouquinho o pessoal. Alguém falou, da última vez que zerei GTA V, eu assisti todas as cutscenes. Falaram Ah lá. que o DS foi longe. Não, o DS não foi longe. Ele mora em Minas, né? Ele tá lá faz tempo já. É Minas DS, Tem né? tempo já. Então ele não foi longe. Bem Tá aqui Pica perto. mandou Não tão perto. R$ 1,23 É mais ou menos. Pô, o DS, Foto tu não ia vir pra preferida Criciúma. do Dark. É isso aí, DS. Uai, cara. O Ben Pica acabou de Arruma me um xingar. barraco pra alugar. E aí não tem barraco não, cara. No sul é tudo desenvolvido. Zé. Não é? Tem o fundo Tudo da no minha primeiro casa. mundo, cara. Tem o fundo da minha casa, eu juro. Nível Europa. Alguém falou, tocou na ferida do Dark. É isso aí, DS. Que ferida minha, cara? Ele não falou de Street Fighter. Ah, eu gosto de Street Fighter. Mas é maluco, DS. Mas o que acontece? Você falou lá da temporada 7 tinha uma exceção. Na verdade, a temporada 7 foi bem desenvolvida. Porque a 8, cara, a 8 ela teve muito disso também. Você olhava pro mapa, aquele tanto de cubo lá, mano, aquilo lá é história. Imagina você chega assim e vê aquele tanto de cubo e pensa, por que esses cubos estão ali? É história. Eu não sei, eu acho que Só ali que foi a mais história da forçação de temporada barra oito foi pra chata. Eu acho que é mais forçação de barra pra um personagem que já era carismático, no caso o Kobo Kevin. Mas pensa bem, cara, qual que é o objetivo de você ter uns cubos gigantes, um monte de cubos gigantes na ilha do Fortnite, cara? Ah, bem Não tem sentido simples. nenhum pra gameplay, cara. Calma, tem sentido pra chamar a galera de volta. A galera que jogou a temporada 6. Pra mim, esse mas- foi o real sentido. Mas foi feio pra caramba aquele tanto de cubo Mas chama. A galera olhando assim, olha, o cubo voltou. Volta que nem maluco. Tá, tem essa questão da nostalgia, né? O cubo curava, é verdade. mas- Tinha mais de um tipo de cubo. Tinha essa gameplay também. Tinha o Tinha cubo o azul, cubo né? azul que não serviu pra Que- nada. Não, o cubo azul ele curava bastante. Ah, mas fora isso. E ele ficava lá no cantinho lá, caramba, isoladão do resto Esse do teu A mapa. foi muito bom. Aqui que lá era meus drop in camp, ele ajudava bastante. Não ganhava nada, só. mas eu jogava. Qual era os cubos? Eu não lembro, era um cubo... Tinha um amarelo, O que o amarelo fazia? ele andava na diagonal. Show de bola, né? Inovação. Ah. Caraca, velho, agora a gente tem um cubo que anda na diagonal. Pô, a história agora finalmente tá andando. A temporada 8 foi horrível de história, velho. Só que ela tinha acontecimentos, mas só que
entendeu? Agora, por exemplo, a temporada 2 do capítulo 3, ela teve muita história, inclusive depois ela teve HQ pra explicar a história, além de tudo que a gente já viu, né? Teve muito áudio, teve áudio do Origem, do Jones, da Imaginária. A temporada 3 do capítulo? A temporada 2 do capítulo 3, na verdade. Tá, temporada 2. da Mas em guerra do game, Sérgio da Wii. em game ela contava legal, porque pra mim mais desenvolveu nas HQ do que em game. Não, em game sim, cara. Teve muito áudio Sério? nessa temporada. Sério. Teve muito áudio nessa temporada. Teve os diálogos da Imaginária, do Jones e do Origem, velho. E aí tem aquelas missões lá que aparecia assim, o plano do Colisor. Teve o próprio Colisor que foi aparecendo com o tempo, né, velho? No finalzinho já. Então teve muito acontecimento na temporada. Ela não foi assim. Eu até gostei de jogar nela, mas eu sei que muita gente reclamou dela. Não foi das melhores temporadas pra jogar, né? Sim. Eu gostei muito dela por causa do Zero Build. Não sei. Eu vou acabar ficando naquela, na minha opinião, do, sei lá, a história ser mais dane-se. Mas eu entendo a tua visão também. Pois é, só que, tipo assim, eu concordo com o que você fala, mas eu não concordo que seja uma regra. Às vezes é e às vezes não é. Mas em sua maioria, como padrão, eu sinto que o Forte na história... É, você tem falado, né? Na história, ele não se importou tanto, historicamente. Tipo, tem exceções de algumas temporadas que foram bem trabalhadas, mas de resto... Velho, eu não sei dizer assim se é tanto... Tipo assim, capítulo 1 pra mim é difícil de falar, porque eu não acompanhei a história do capítulo 1. Eu conheço a história do capítulo 1 de pesquisar depois. Então, quando a gente vê a história assim, a gente não sabe como que tava na temporada, se era contado aos poucos, se foi contado... naquela época... Não dá pra ter essa sensação mais. Vinha missão, não tinha áudio, era por tela de carregamento. Era assim que era contado. Que pra mim é muito mais legal, porque tela de carregamento fica salvo e tem algum sentido. Tipo, olha só, essa semana liberou essa, semana liberou outra. E ia contando uma mini lorezinha que acabava rápido e não tão complexa. Mas é disso que eu tô falando, Dark. Essas coisas hoje praticamente não acontecem mais, mano. Pois é. Entendeu? A gente não tem nem isso e nem... Porque no capítulo 2 começaram a inserir outras coisas, mais missões e tal, aí depois veio o áudio. Foi chegar áudio na temporada X, na verdade. Na temporada X já tinha, né, das fitas, cientista, né, do cientista. Top como esse vídeo, que era cômico e engraçado, virou um vídeo complexo de dois nerds falando como a história do Forte tá indo bom pra ruim e de mal a pior. Mas é tipo isso, velho. Ela realmente piorou, eu concordo que ela piorou. Mas você não concorda que ela piorou, né? Você falou que ela sempre foi assim, né? Não, eu concordo que, tipo, teve picos altos. É que foi isso que eu não entendi o que tu tinha falado que tinha discordado. Porque o que eu tinha dito no vídeo teve picos, teve seus momentos que eu acho que todo mundo se interessou. Um momento ali, outro aqui. Por exemplo, os áudios no início da temporada 5, todo mundo ficava querendo ouvir pra tentar entender qual que era a próxima parceria. Teve picos, mas no geral, tipo, sempre foi muito embaixo. No início do capítulo 1, todo mundo acompanhava porque era fácil. Era fácil. Um foguete saiu voando, ninguém tá entendendo nada. Um cubo apareceu e foi embora, ninguém tá entendendo nada. Agora, depois que começou a parada de organização e tudo mais, eu sinto que entrou num declínio que ficou no chão e virou um padrão. Porque assim, eu até posso usar que o capítulo 1 a galera se interessava pela história, mas o capítulo 1 já faz um certo tempo. Pegando o capítulo 2 até agora, teoricamente a gente tem mais tempo de agora do que a gente teve só de capítulo 1. Então um padrão mudou. Não é mais aquele padrão que todo mundo se interessava. E aí... Mas sabe o que acontece? Valeu, Zé Cris. Valeu pelo Prime, mano. Seja muito bem-vindo. E aí, a minha opinião é que hoje ela tá muito cansada. E quer dizer, não é que só hoje ela tá cansada. Ela tá cansada há um certo tempo. Salvos alguns momentos de picos que o pessoal volta a se interessar, mas no geral é tipo... Não, eu concordo. Mas o que acontece? Quando eu falo que ela tá mais escassa, é igual você falou. Tá certo, do capítulo 1 pro capítulo 2 mudou um padrão. Mas continuou tendo uma história. E algumas coisas que tinha lá no capítulo 1 preservaram. Que é a presença de easter eggs no mapa, easter eggs em telas de carregamento. E aí na temporada 5 eles inseriram os NPCs. Esses NPCs também contavam a história, mano. Você citou da temporada 5. A temporada 5 a gente teve o NPC do Jones e Bank. E esse NPC falou demais sobre a história, sobre a UI. Ele falava aquelas loucuras dele lá. Então, tipo assim, teve muito segredo pra explorar na temporada 5, entendeu? Do capítulo 2? Capítulo 2. Tá. Os NPCs, eles vieram trazendo essa carga. Hoje, NPC não serve pra nada, só pra te dar um shield, entendeu? Você vai lá, mas ele fala uma coisa genérica, que não importa o que ele tá falando. Sim. É que, sei lá, daí, se tu volta como... Mas aí tu volta pros players. O quanto os players realmente foram atrás disso pra entender o que cada NPC tá falando ou responde. Tu acha que realmente chamou bastante... Tipo, chamou alguém. Eu não tô dizendo que chamou zero. Mas tu acha que realmente gente se importando bastante? Será que, tipo, a galera se importava de... Nossa, o que será que o NPC vai falar semana que vem? Porque eu não vejo isso. Eu vejo um nicho muito pequeno. Tipo, um nicho que se não tivesse no game, sinceramente, eu sinto que não ia fazer diferença.
Porque Eu acho que. Não, talvez sim, mas. Porque eu Acho que sinto que hoje é um nicho menor também, porque diminuiu, velho. Mas. Pô, na época, quem eu assistia que falava muito da história, tinha dois caras que fazia mais isso, né? Era o Mantovani e o Charchock. Valeu, Zé Cris, tamo junto, mano. Então, só que daí Cara, eu... eu me ferrei, eu caí no meio de um monte de cara aqui, velho. É, eu também. O Mantovani, por um tempo, ele fez vídeo de história, depois ele pegou e parou. Ele desistiu de fazer teoria e começou a fazer uns vídeos, tipo, bem genérico até. Aí na época, tipo assim, eu nem sabia que o Fortnite tinha história. Eu tava jogando lá, tal, jogava com os amigos. Aí a gente vendo recomendação do YouTube, que aí vem o engajamento do YouTube também, né? Eu vi o cara falando lá do Midas e tal. Que negócio é esse? Eu comecei a ver que os personagens tinham história, entendeu? E aí eu me interessei. Mas eu descobri a história do Fortnite pelo YouTube, cara. Sim, entendi. É, Entendeu? sei lá. Não foi pelo Fortnite. Então, só que daí o meu ponto vai voltar a ser sempre o mesmo, que pra mim, assim, não faz diferença. Eu entendo o pessoal que, entra pra ver um NPC conversar. Eu imagino que esse nicho seja super pequeno, o cara que entra no jogo só pra ver um NPC conversar. E também, eu não sinto que esse é o cara que eu não sei se é porque quer ter esse player. Quer dizer, até quer ter, mas pra fazer número, que é importante. Mas eu não sei se esse cara gasta com o jogo. Ele parece mais ser aquele cara que vai ficar tratando ou falando mal do jogo nas redes sociais. Que tipo, antigamente era bom, sei lá o quê. Sei lá o que, isso aqui era melhor, tal. A história hoje não se importa. E, cara, eu vejo falar sobre história parada. Parece que todas as seasons... Eu sei que tu falou ali da temporada 7, mas parece que eu vejo a comunidade. Todas as seasons eu vejo alguém falar assim, história dessa season é muito parada. Antigamente era melhor. História da season é muito parada. Parece que, tipo, é um padrão isso. Não parece que é só agora ou só antes. Então, eu não sei, cara. Não sei. Pra mim foi sempre segundo plano. Sempre foi tratado como segundo plano. Salvo algumas exceções de picos. Mas, no geral, eu não sinto que ela é tão importante assim, mano. Dark, mas você não teve tipo assim, já não teve a experiência de ir fazer um objetivo assim e, tipo, tá abarrotado de cara lá fazendo o objetivo também? Você já teve essa experiência? Já. Então, cara, você vê que as pessoas elas priorizam às vezes o objetivo da história. Eu lembro numa temporada, não sei se foi a 8, que tipo assim, tinha um diálogo do Jones e foi difícil conseguir esse diálogo, porque quando a gente ia lá fazer diálogo com o Jones, tipo vi os 10 caras pra fazer esse diálogo com o Jones, entendeu? Eu, se não me engano, foi na temporada 8 mesmo. Tá, mas eu não E acho que é pela história. E matava pra avacalhar e eu custei fazer essa missão. Eu não acho que é pela história, DS, é pelo XP, cara. Tenho quase certeza, porque, pô, eu tinha... Assim, tu falou sobre a experiência de ter muita gente. Eu tive muito mais a experiência no capítulo 1, que, tipo, ia muita gente. Tanto é que a missão mais clássica é a de abrir 7 baús em bobinas. Porque aquela era um inferno de fazer. E assim, não é pela história. Não foi pela história. E, sinceramente, até hoje eu não sinto quem faz missão pela história. Eu não vou perguntar aqui no meu chat, porque não faz sentido, né? O meu chat, em suma maioria, prefere a gameplay. Seu chat, ele vai acompanhar a sua opinião, cara. Obviamente. Então não faz sentido a gente chegar numa conclusão com isso. Baseado pois é. Mas, no geral, cara, eu tenho quase uma boa parte, assim, de certeza que, em suma maioria, o pessoal não tá fazendo ou se matando pra fazer missão pra pegar e entender a história, e sim pra pegar XP mesmo. Acho que a galera só quer XP. Mas, por exemplo, quando eu deixo quando tem objetivo de história, assim, o pessoal lá no canal já começa a cobrar. Dessa, vai fazer o vídeo da história? Não, entendeu? Já fica lá na expectativa, velho. Eu imagino. Eu também fico na expectativa, por exemplo, quando eu vejo um áudio ou tá chegando fim de temporada e eu quero entender o que aconteceu. Também fico na expectativa de tu fazer um vídeo. Mas não que eu me importe tanto assim com a história. Eu gosto de ver o teu vídeo com a explicação, mas eu não me importo tanto de tipo, nossa, por conta própria eu não me importo. Eu prefiro ver num canal do YouTube. Tá. Mas isso aí é uma característica do Fortnite também, velho. O Fortnite, você acompanhar a história por conta própria, é chato. Então, a gente tá chegando lá quase. E só pra gente ter noção, durante o capítulo 2 ali, após a temporada 5, eu acho, e durante boa parte do capítulo 3, eu usava com diálogo sem nenhum. Eu nem ouvi o diálogo, só aparecia a legenda. Eu sei, isso pra ti parece um crime, né? Parece que... Nossa. Não, né? Na verdade, tipo assim, eu já assisti um vídeo de um cara ensinando a fazer as missões e tal. Aí ele falou um negócio assim, eu fiquei, pô, sacanagem. Falou, tipo assim, aí você nem precisa ouvir o áudio, não. Depois que já pode quitar da partida, eu, porra. O cara ensinou desse jeito. Que desrespeito. Mas o que acontece, velho? Essa temporada, por exemplo, você tem os áudios da Sloane e eles ficam todos espalhados em ordens espalhadas, velho. Você não tem uma ordem pra executar eles. Então como é que você acompanha a história jogando? Até pra eu que tô ali montando a história, eu tenho que parar e analisar, eu tenho que gravar o vídeo e aí depois eu vou escutando as gravações de novo pra colocar na ordem pra entender, entendeu? Mas tipo assim, mas aí o teu argumento não fez mais sentido, porque tu vai acabar se encontrando comigo de novo, porque tu tinha dito mais cedo que o pessoal se matava pra fazer
missão pra pegar a história. Daí agora você tá falando que na gameplay a galera não faz história porque não dá pra entender nada. Não, cara, eu não falei isso. Não, Não, falei que não dá pra entender nada. Eu falei que é mais chato de entender. Então, tipo assim, os caras vão lá, eles pegam o áudio, eles escutam, às vezes eles pegam alguma coisa e até comentam lá no canal lá, ô, faz uma teoria e tal, Slone falou isso aqui e tal. E aí, só que, tipo assim, pra você entender a história num todo, com clareza, é um pouco difícil, entendeu? Pra você montar o quebra-cabeça. Mas as pessoas vão atrás das peças. E, cara, e direto eu já fiz vídeo assim, baseado em comentário, cara. Os caras comentavam um negócio assim, eu, pô, já dava aquele estalo assim, montava meu roteiro baseado num comentário às vezes. No Twitter acontece muito e tal. Eu entendo, tipo, eu também seria esse cara que ia comentar, tipo, desce, fala sobre a história e tal. Mas ainda assim não é a ponto de que parece que a galera se importa tanto assim. Muita gente fala que acompanha a história, mas eu acho que a maioria que só acompanha a história não joga o jogo. Quem joga o jogo pra caramba e é muito fã vai querer saber a história. Pra mim são esses dois nichos. É o cara que joga muito, muito Fortnite e joga tanto que ele quer gostar mais do jogo. E assim ele quer conhecer a história pelo YouTube, que é muito mais fácil do que pelo game. Que isso a gente já chegou na conclusão, né? Agora, o outro cara é o cara que nem joga mais o jogo e ele só quer acompanhar a história. Ele não tá nem aí pro game. Mas sobre aquela lá que tu tinha dito que muita gente tá fazendo missão junto, que eu tinha dito que era pro XP e tu tinha dito que era pela história e tal, aí que tá. A gente não faz sentido pra mim. Tipo, em suma maioria, eu acho que não é bem por aí, não. Vamos lá, vamos tentar montar os negócios aqui. Em que a gente concorda? A gente concorda que o nicho de história ele é um nicho pequeno. Ele é um nicho pequeno? Sim. É, o nicho, tipo assim, a galera que a minoria gosta da história. Aham. Você concorda? Eu concordo com isso, cara. Eu sei que a minoria realmente do Fortnite caga pra história. Até porque é um Battle Royale. Não acho que a história não seja. Não tenha um peso. Eu acho que ela tem um baita peso. Agora, por exemplo, o tema eu acho que é aí que a temporada, gente pega. O baita peso que me pega. Que tipo assim, pra mim ela não tem um baita peso. Pra mim a Epic senta assim, galera, a gente vai fazer uma temporada sobre deserto. Agora vamos tentar encaixar a história aí. Como for. E pra mim parece que foi feito isso historicamente. Na temporada 7 culminou de, sei lá, eles terem conseguido encaixar mais coisa. Mas no geral parece que foi assim, porque temporada passada tu falou que não teve história nenhuma, né? A temporada... Eu acho que varia, Dark. Eu acho que vai ter temporadas que sim e outras que não. Sim, mas como um padrão, se a gente pega um todo assim, ó. Qual que tem mais? Mais temporada que encaixa tudo exatamente certinho? Ou mais temporada que as coisas são meio desleixadas? Mas será que é discrepante assim, velho? Eu acho. Vamos começar... Porque... Tá, o capítulo 1 eu vou ignorar porque é muito antigo e tal. Vamos começar pela temporada 1 do capítulo 2. A história... Ela não teve história. Não teve, né? Teve uma briguinha de facção, mas ela não teve um tema, velho. Qual que é o tema da temporada? Pois é, então, é isso. Pra mim não teve. Ela não teve um tema, entendeu? Ela teve uma história ali bem... Acho que não deu pronto não, Dark. Não dei. Era só pra gente terminar de conversar por aqui. Beleza. Tá, ela não teve história. A temporada 2 já foi uma guerra de facção, né? Tá. Spectre e Sombra. Ok, mas aí que tá. Será que encaixou tudo 100%? Porque encaixou com passe, encaixou com uma narrativa, mas a história também não andava. A temporada durou mais de 100 dias. Pô, velho, tipo assim, ela foi cansativa por causa da prorrogação, né? Eu lembro que ninguém tava aguentando mais. Mas ela teve como tema a guerra das facções. As localizações elas iam alterando conforme cada facção ia ganhando território ali, né? Alguns agentes iam se definindo, Spectre e Sombra. Tinha a data certa de cada um lá. Eu acho que essa temporada da história caminhou bem, cara. Eu não fiz conteúdo dessa temporada na época, né? Mas eu joguei a temporada inteira. Eu acho que ela teve uma história alinhadinha. A 3 eu já não diria isso. Tá. Então a 3 não teve. Vamos pegar a 2 que teve, então. Vamos botar aí que... Porque se tu para pra pensar também, os veículos encaixaram, helicóptero também. Vamos pegar que nem... seguindo ao padrão. Agente secreto, velho. Pegando o padrão. Era agente secreto e tudo que tava acontecendo tinha relação com isso. A 3... Não, né? A 3 temporada aquática e era verão, tá. Não teve tanta história. Depois da temporada 4, da Marvel. A temporada 4 é Marvel, então assim, era história, velho. Tu acha? Os personagens do passe tinham um motivo pra estar ali, o Galactus tava vindo, o ônibus de batalha foi preparado pro evento, tal, tinha indústrias e tal, tudo ali também era ambientado na história. Pode ser. Temporada 5. A temporada 5 foi a temporada que a gente teve o ponto zero exposto, né? O ponto zero era um problema, esse ponto zero foi, inclusive nessa temporada, até as parcerias elas tinham relação com a história,
Inclusive, muita gente reclamou na época, né? Mas na temporada 5 a gente teve os caçadores, né? Todos os personagens do passe de batalha, eles eram caçadores que estavam lá pra ajudar o Jones a não deixar ninguém escapar do loop. Todos eles receberam um áudio log. Alguns personagens de parceria, como o Flash, por exemplo, receberam um áudio log dele sendo recrutado pelo Jones. Aham. Deles tentar E aí encaixar tinha um pouquinho com a portais história, né? aparecendo Hã? Deles tentar encaixar um pouquinho com a história. Eles tentaram encaixar. Eu entendo que é um pouco forçado, né? Que Não, é muito forçado na verdade até, foi muito bastante, aleatório. né? Porque se tu parar pra pensar que lá foi só teaser. Porque assim, no geral, as localizações foi com 1.0 ali pra dar uma explicação do porquê que mudou. Mas Sim. eu não sinto que essa foi tão assim... Na verdade, nem a 4, porque Velho, a foi, 4 eu cara. sinto que... Beleza, até consigo te entender o teu ponto. Mas a 4 ainda eu consigo entender mais que é parceria Marvel do que realmente queria ter história. Parece que eles criaram alguma coisa só pra aquela temporada pra arrecadar muito dinheiro. Eu concordo. A temporada 4, ela deu uma quebrada na história, né? Porque a gente tava ali conferindo a história dos agentes Spectre e Sombra. Por mais que a 3 não tenha rolado uma história, mas a gente tinha a presença dos agentes Spectre e Sombra ali. A gente tinha a agência que virou a autoridade. Então, tinha uma progressão muito lenta, mas tinha. E a 4, ela deu uma quebrada, né? Tá, e a A 4 5... deu uma quebrada nessa história. Do nada o Galactus veio e para tudo que vocês estão fazendo aí, agora é Marvel. A 5, pra mim, encaixa exatamente com o que eu tinha dito no vídeo, que eu não sinto que a Epic se importa com a história e depois encaixa as coisas. É justamente assim que eu sinto que eles querem pegar as coisas e depois eles veem o que encaixa com a história. Porque nessa, eles fecharam parceria com muita franquia diferente e depois eles viram como encaixa na história, ou uma desculpa pra trazer eles pro game. Por isso que quando tu fala sobre, a temporada 7 se encaixou tudo, beleza, se encaixou lá, trazer as armas, tudo tinha uma justificativa, desde até uma arma até um veículo. Mas ao mesmo tempo, parece que a Epic falou assim, a gente quer um scanner na próxima temporada, queremos uma sniper assim, queremos assim. Daí entrega pra uma equipe e fala assim, encaixa isso aí na história e depois a gente vê. Sinceramente. Pode ser. Não, pode ser. Eu não Mas acho vamos que é a lá, história falando que de molda o jogo, é o jogo que vai acabando moldando a história, porque o ponto zero, ainda assim, por mais que tenha todo o significado com a história, ele mudou bastante a gameplay até pro competitivo. Teve gente banida por causa do ponto zero. Eu tive um amigo. Que doideira. Eu Assim, falando de temporada 5, vamos fazer o seguinte: finge que não teve parceria nenhuma, finge que elas não aconteceram. Tá. O que a gente teve na história? A gente teve os personagens do passe que eles eram caçadores de outras realidades, entendeu? A gente teve o NPC do Jones e Bunker que revelou altas coisas sobre a Ordem Imaginária, né? Falando que eles vêm dos elevadores e tal, que tinha bunker, falando dos bunkers, falou Foi outras Permaban coisas. o combo. Não, só tava respondendo Hã? alguém aqui. Pode continuar aí. Alguém tá. tinha perguntado se meu amigo tinha levado o Permaban por causa do ponto do zero ou ele já recebeu o Amban. Foi Permaban. Ele não tem mais acesso. Desde o capítulo 1 era a conta. Aí, maldoso. Aí, tipo assim, teve Alexa, ela foi a primeira personagem que começou a desconfiar da Ordem Imaginária, porque na temporada 5 a gente não sabia se a Ordem Imaginária era do bem ou era do mal, entendeu? E a Alexa veio com essa desconfiança. Aí tinha a questão do Condor também, que ele desconfiava da Alexa, tinha esses NPCs que revelavam essas coisas, então teve muita movimentação na temporada 5, entendeu? E tudo orbitava a Ordem Imaginária ali com o ponto zero. A temporada 6, eu acho que a história já deu uma caída, pra começar a Ordem Imaginária, ela sumiu do nada, e o tema da temporada 6 era tipo tema pré-histórico, né, velho? Aham. Eu acho que o tema dessa temporada realmente ele não tem nada a ver com a história. Mas teve, sim, um pouquinho da questão do pináculo ali, mas realmente... Mas no então, caso da encaixa temporada depois, 6, Foi lá no finalzinho, cara. E o Haas, na verdade, ele sempre teve as referências ao pináculo, né? Mas só que eu acho a história da temporada 6 fraca. A 5 eu já não consigo ver assim. Então a 6 eu concordo com você, que ela tá bem nesse padrão que você tá descrevendo. A 7 foi o ponto alto, né, cara? É onde realmente tudo gritava invasão, entendeu? Tinha uma guerra acontecendo, a tecnologia usada era pra guerra e tudo tinha uma explicação. A 8, ela também gritava, cara, porque quando você via a 8 assim, pô, você via que ela tava sendo corrompida ali pela rainha e tal, tinha o Cubiverso, tinha uma invasão ainda acontecendo, né? Um pouco, inclusive, pegando a carona da temporada passada. Só que ela teve poucas informações ao longo da temporada. Você vê o capítulo 2, ele tinha esse padrão até alto, velho. Então, mas aí depois a gente começou a cair. Então, eu não achei alto, aí que tá. Quando tu fala que teve um padrão alto, eu ainda não acho alto. Porque eu ainda acho, ou parece, beleza, que até eles podem ter se importado um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas eu não sinto que é um padrão tão alto assim. Porque pra mim, ainda o que eles mais se importaram em contar a história, ou se importaram em explicar, ou quando a gente acordava pra tentar adivinhar o tema, e muitas vezes conseguia
conseguia adivinhar, porque ele não era totalmente sem sentido, eu consegui entender que é mais no capítulo 1. Hoje a gente até sabe, porque sempre vaza o tema antes. Mas pelo capítulo 1, a gente conseguia, tipo, pensar assim, caramba, próximo tema acho que vai ser esse aqui. Esse aqui eu acho que é o próximo, tal. Fazia algum sentido e conseguia entregar e contava uma história bacana que todo mundo prestava atenção. Cara, eu lembro dos vídeos do Insider, que eu assistia full. Ele contava, mostrava toda vez da tela de carregamento, todo mundo se importava, todo mundo xingava quando descobria qual que era a skin convidada, todo mundo ficava acompanhando semana por semana, tinha muito vídeo de história e era quando eu sentia que era o ouro do Forte, por mais que muita gente fala que o capítulo 1 não acontecia nada, tal, mas no fim, eu sinto que o capítulo 1 foi o que mais se importou com a história. Esse aqui pode tentar trazer uma história mais amarradinha, pode tentar trazer mais detalhes, mas ninguém se interessa, esse é o ponto. E daí pra mim, quanto mais o tempo vai passando, menos a galera vai se interessando e vai se tornando um padrão do Fortnite, ele não ter uma história tão interessante que cative a galera como cativou no capítulo 1. E tipo, e não importa, ele até pode tentar amarrar o máximo possível a temporada, pode tentar sambar e tentar trazer personagem que é parceria pra colocar na história do game, mas ele não pra mim não encaixa no final. Não encaixa, não fica bom, sabe? Termina e não fica bom, e eu sinto que a Epic já não tá com um padrão de se importar com temporada há muito tempo, com a história de temporada, no caso. Então, cara, eu concordo com você. Eu vejo o roteiro bem isso escrito. Começou no capítulo 3, não no 2. Sério? Nossa, eu já sinto no 2 isso, sinceramente. Isso eu não consigo sentir no 2. No 2 eu vejo que parceria realmente ganhou mais espaço do que deveria, inclusive nas skins secretas, né? Que inclusive até hoje muita gente reclama disso, que a skin secreta deixou de ser secreta. Era legal quando era secreta, gerava uma expectativa. Gerava, mas todo mundo ficava decepcionado. Nossa, eu lembro da galera xingando o visitante muito no meu grupo hoje também. O visitante, quem não pegou, chora, né? Sim. Eu acho que daí vai de quando tu começou a jogar Forte, porque pra mim, como ele já encheu o saco no capítulo 1, a forma que começou a ser contado no capítulo 2, eu já não tava mais tancando. Os amigos meus já não acompanhavam, ninguém mais tava querendo acompanhar, de amigo meu, né, que joga desde o capítulo 1. Aí talvez o pessoal que chegou no capítulo 2 começou a pegar a história e começou a pensar assim, nossa, que legal a história, que legal. Aí, sei lá, no futuro, no capítulo 3, vai ter mais gente, mas pra mim, esse teu sentimento de cansado com a história atual, eu já tô desde o início do capítulo 1. Do capítulo 2, desculpa. Mas então você concorda que a história veio decaindo, cara? Mas isso a gente... Mas como é que você fala que ela sempre foi ausente, se você concorda que houve uma queda? Pera. Eu tinha concordado desde o início que ela tinha picos, que era importante, mas no geral ela sempre foi meio apagadinha. Eu não consigo ver assim, velho. Eu acho que eu nunca vou conseguir. Eu acho que teve temporadas meio apagadinhas, mas não todas. Igual do capítulo 2 mesmo. Não, eu também não acho todas. Por isso que eu falei que teve pico. Por isso que eu falei, teve pico. Eu também acho que teve pico, mas eu não acho que, tipo, nossa... Puxa, Xuxa, a história. 50, uma turma aí, ó. Uma turma desgraçada vai se importar com a história e tal. É isso que eu não consigo sentir. Não, e isso aí da galera importar, isso aí realmente é raro, velho. Mas isso aí eu já atribuo ao fato de ser complicado acompanhar a história do jogo. Não é simples. Não é eu acho que, tipo assim, talvez seria mais negócio se cada temporada tivesse uma história fechada, entendeu? Alguém falou aqui, eu entrei no capítulo 2 e eu achei da hora no começo, mas daí não liguei mais, foquei no competitivo. Tá aí, ó. É o guerreiro do competitivo. É prioridade, né? Aí vai pra onde a galera curte mais. Uma coisa que me chateia, velho, é histórias que não dão em nada. Então, isso eu gosto. Que não vai pra lugar nenhum. Então, aí não necessariamente. Porque, olha só... Uma história que não levou pra lugar nenhum. Quando o Tomatão foi lá e jogou inseto na hamburgueria do Burger. E foi legal. Não levou a lugar nenhum. Contou com a história em fechar o restaurante, mas o restaurante ainda tava lá, ele só ficou interditado. Teve várias histórias assim que não levaram a lugar nenhum. Mas a história é paralela, cara. Então, essas paralelas são legais. E pra mim, quando o Foguete chegou fazendo um monte de coisa, ele também não tinha levado a lugar nenhum durante 6 temporadas. Pois é, mas isso já tem um pouquinho. Durante 6 temporadas, cara. 6 temporadas é o quê? É um ano? Aí você vai ver o desfecho um ano depois, cara. E quem começou a jogar nesse período? Então, tá vendo desfecho de quê? Então, esse é o padrão que eu digo. Da galera querer, tipo, tudo muito pronto, muito rápido. O Cubo chegou numa temporada e só vai ter explicação no outro capítulo pra gente entender de verdade o que era o Cubo. E isso eu acho que chateia. Parece que, tipo assim, a história do jogo ela só funciona, velho, pra quem joga Fortnite há muito tempo. É complicado o cara começar a gostar da história, porque ele tem muita coisa que ele perdeu e tem muita coisa que ele nunca vai saber. Aí, por exemplo, vamos lá. Eu vou pesquisar sobre a história do Fortnite. Aí tem lá os vídeos do Chachoca lá contando a história do capítulo 1. A história do capítulo 1 já mudou toda,
foda, cara. Sim. O vídeo perdeu validade, entendeu? Sim. Esse é o E foda. aí isso ferra. A história que você contava lá no fim do capítulo 1, ó, vou contar a história do capítulo 1. Ela é diferente da história do capítulo 1 que você conta no final do capítulo 2, e ela é diferente da história do capítulo 1 que você conta agora. Aham, sim. Isso eu Entendeu? Porque concordo. agora eu vou ter que encaixar na história do capítulo 1 a ordem imaginária, eu vou ter que encaixar a paradigma, entendeu? Eu vou ter que encaixar a lua de gelo, eu vou ter que encaixar o Rei da Tempestade lá e o duelo dele com o Prisioneiro do Fogo. Cara, a gente não tinha ideia dessas coisas na época. Tá, então. Aí como é que você acompanha uma história assim? Então, então, no final eu acho que a gente chega quase ao mesmo ponto, só discorda de o padrão do Fortnite. Eu acho que no fim a gente só discorda disso. Parece que é. É que tu me retweetou falando assim, ó, discordo totalmente. Porque parecia totalmente, pô. É porque, tipo assim, você falou que a história do Fortnite, ela sempre foi, ela nunca foi presente. E eu falo, cara, nem sempre. Teve temporadas que foi, outras não. É igual eu falei, a temporada 5 que você falou que não, por exemplo. A história foi muito presente, cara. Porque, tipo assim, eu sei por experiência. Eu sinto mais própria, porque parceria eu isso. todo dia procurava um tema pra falar da história e eu achava. Ah, mas aí tu é maluco. Nesse capítulo aí, eu tô tipo assim, moscando. Tem dia que eu tô ficando dias, tem semana aí que eu fico dias sem postar, porque não tem nada pra falar. Sim, é uma temporada de Entendeu? férias, né? Eu acho que a gente já esperava isso. Mas não é só nessa temporada, cara. Foi assim na temporada passada, foi assim na temporada 1. Ah, que parou de Desde se o capítulo importar, 3 se isso tem importar tanto. acontecido. Entendi. Hã? Entendi. Entendeu? Eu, tipo assim, porque antes, velho, eu pegava o modo replay, ia procurar coisa na ilha pra falar e tinha easter egg. Isso acabou, velho. A época não coloca mais easter egg no mapa pra fazer teoria, né? Igual colocava, entendeu? Aham. Lá na temporada, inclusive, foi quando eu consegui acertar o tema da temporada, foi por causa de um easter egg no mapa. Os caras colocaram uma barricada lá na temporada 6 lá, e essa barricada significava que ia ter uma invasão a alien. Eu saquei, mas acho que a gente não vai chegar no meio termo. Consenso? No consenso. Não vai, Não vai. Eu já desisti. Impossível. Então é isso, DS. Eu vou vazando aqui. Eu acho que eu vou terminar uma última partida no build e depois eu vou ver meme. Valeu. Que isso, cara. Tamo junto. Obrigado aí. Obrigado. Quando Dá quiser colar e abraço jogar pro de pessoal novo. Jogar, até que foi legal. Ganhamos duas Ganhamos partidas. duas, bem de boa, pô. Quer dar as últimas ganhamos palavras? duas Eu não partidas. vou sair antes, juro. Pode falar. Tchau. Tu não vai pedir pra se inscrever lá no teu canal? Eu não, você vai sair antes. A última vez Não você vou eu sair. fiquei falando sozinho. A galera aí do seu chat já me conhece também, pô. Tá, então tá aí, ó. Caso vocês Vou queiram dar um conhecer. salve pra você. Brigadão, Obrigado, cara. Você tá ligado que obrigado. Eu considero você pra caramba, né? Eu também. Obrigado. Entendeu? Valeu, Eu falo as DS. coisas no Twitter lá, mas não é tretando, não. Não, é me xingando sim, que eu sei. Tá. Valeu, DS, Falou. até. Falou. Tá aí, pô, já conhecemos você, Dark. É que senão ia ficar infinito, mano. No fim não ia ter como chegar num consenso, cara. Era impossível. Mas, bom, deu pra explicar e entender um pouquinho melhor o ponto de cada um. Gostou desse corte? Tem mais um monte de corte legal aqui no canal. Clica aí e vai vendo um atrás do outro. Não esqueça de deixar o gostei. E pra quem quer saber que horas rola as lives, todo dia a partir da segunda e sexta, na verdade. Desculpa, não é todo dia, mas é sempre após as 19 horas. Segunda e sexta, após as 19 horas, dá uma olhadinha lá na Twitch, que se eu ainda não tô on, daqui a pouco eu entro online. E a live sempre acaba às 11 horas, tá? Então se você aparecer 11h01, a live já vai ter acabado, mas até as 10h99 a gente vai estar on.